Você está no canal Pela Graça Sois Salvos. Por quê? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Olá! Hoje estamos aqui para o nosso segundo estudo. E o nome do nosso estudo de hoje se chama É Hora de Viver Jesus. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Querido Deus, obrigado por tudo, por nos conceder e por mais um estudo. Nos dê sabedoria e graça. Estejais conosco, que o Espírito Santo desça e dê entendimento para aquele que está atrás dessa tela. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Um recadinho rápido antes do vídeo começar. Pegue a sua Bíblia e acompanhe versículo e capítulo por capítulo, para que você aprenda onde é que está. Eu aconselho você a pausar o vídeo quando mostrar. Aí você procura, despausa e leia comigo. Está bem? Bom vídeo. Bom, eu sou Igor Roecker da Rosa e como você sabe, você está no canal Pela Graça Sois Salvos. Salvos pela graça. Estou aqui com a minha camisa do Caleb. Então, como você viu, hoje vai tratar sobre Jesus. E começando a primeira pergunta. Quais são as três pessoas da Trindade? Respondeu? Bom, esse texto se encontra em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Notou? A pergunta: quais são as três pessoas da Trindade? E a resposta? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como vemos no último estudo, o Consolador e aquele que nos ajuda a dar entendimento, o Espírito Santo, o Filho que nos concedeu a graça e o Pai, que é o grandioso. Segunda pergunta. Quem a Bíblia diz ser Jesus, o Verbo? Está em João 1:1. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem a Bíblia diz ser Jesus? Já diz aqui. Era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então quem é Jesus? Deus. Quais são as três pessoas da Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três em um. Aí você me pergunta, como três em um? Não faz sentido. A água não tem três formas, é a mesma? A água sólida, a água líquida e a água gasosa. São três espécies de água, mas é a água. De mesma forma, é categorizada como água. Entendeu? Terceira pergunta. Como Cristo humilhou-se para se tornar nosso Salvador? Como assim? Quem se fez homem? Vamos ver isso em Filipenses 2, do 6 ao 8. Lembrando que questões sobre Jesus Cristo estão no Novo Testamento. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes,
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, como ele se humilhou para se tornar um Salvador? Isso é um fato muito interessante, né? E até emociona muito o coração de quem crê em Jesus Cristo, porque ele era Deus e ele se fez Deus, e ele se esvaziou da sua graça, não a perdeu, se esvaziou e se tornou ser humano para poder nos salvar. Coisa linda, né? Quarta pergunta: por que Cristo deixou seu trono no céu e veio à terra? Por que será que Deus deixou de ser Deus um pouquinho, deixou sua graça lá no céu e desceu aqui? Vamos ver isso em 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Entendeu? Por que Cristo deixou seu trono e veio à terra? Veio ao mundo para salvar os pecadores. E quem são os pecadores? Todos que já nasceram, que já morreram e que hoje descansam. Todos eles são pecadores, assim como eu, assim como você que está aí na tela. Então, Jesus Cristo veio aqui para salvar a todos nós. Essa é a resposta. Quinta pergunta: como Pedro descreve a vida que Cristo viveu na terra? Isso está em 1 Pedro 2, 22 e 23. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então, como Pedro descreve a vida de Jesus aqui nessa terra? Ela foi sem pecado e não se achou mal nenhum em sua boca. Porque aquele que julgava ele, ele não julgava de volta, mesmo ele sendo Deus. E ele confiou, enquanto estava em carne, ao seu Pai lá no céu. Porque ele sabe que ele é o único que pode julgar com certeza e com poder absoluto. Sexta pergunta: como somos reconciliados com Deus? Você sabe? Como somos reconciliados com Deus? Isso está em Romanos 5, do 10 e 11. Romanos 5, 10 e 11. Porque, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Como somos reconciliados com Deus? Aqui diz: por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, somos reconciliados, mediante a morte do Filho de Deus. Então, através de Jesus. Essa é a resposta. Sétima pergunta: como Isaías descreve a condição perdida do homem? Vamos ver isso. E como Isaías quem disse, está no livro de Isaías. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, como Isaías relata como a gente estava antes da graça concedida por Jesus, ou antes de recebermos a graça de Jesus, nós estávamos perdidos pela vida. Como algum ladrão
perdido pela vida que só rouba, e então o policial se bota no lugar do ladrão como se fosse ele que tivesse roubado e fala para o ladrão: vá e não peques mais. Oitava pergunta: onde se encontra a nossa única esperança de salvação? Isso está em Atos 4, 10 a 12. Tomai conhecimento, vós todos o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa sejamos salvos. Então, onde se encontra a nossa única esperança de salvação? Onde você acha? Ninguém menos, ninguém mais do que Jesus Cristo, nosso Salvador que morreu no Calvário. Nenhum ser humano, nenhum profeta, nem ninguém pode nos levar à vida eterna, somente Jesus, por meio da sua graça. E ela não vem por obras. Como já disse, salvos pela graça, não é mesmo? Nona pergunta: que promessa faz Jesus a cada pecador perdido? Qual a promessa de Jesus a você e a mim? O que o ladrão perdido na vida, o que o policial faz? Isso está em João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Viu aí? Ele vai atrair todos. Essa é a resposta da pergunta: que promessa faz Jesus a cada pecador perdido? Porque todos nós estávamos perdidos como ovelhas, mas ele nos une por meio da cruz. E é isso que é a resposta. Ele nos une e atrai todos para que seguimos em ordem para a vida eterna. 10ª e última pergunta: que exaltada posição o Filho do Homem alcançará através da fé no sacrifício de Jesus? Você sabe? Qual é a posição que nós tornamos a ter quando Jesus morreu no Calvário e quando aceitamos a graça dele? Bom, isso está em 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Então, que exaltada posição nós alcançamos por meio de Jesus? Somos feitos filhos de Deus. Que isso esteja com você e que nós seremos filhos de Deus. Amém? Recapitulação. A primeira pergunta: quais são as 3 pessoas da Trindade? São Pai, Filho e Espírito Santo. Segunda pergunta: quem a Bíblia diz ser Jesus, ou o Verbo? Deus, a segunda pessoa da Trindade. Terceira pergunta: como Cristo humilhou-se para se tornar nosso Salvador? Bom, ele se tornou homem, se fez carne e habitou entre nós. Quarta pergunta: por que Cristo veio e deixou seu trono no céu e veio à terra? Ele veio para salvar a humanidade e a todos nós, porque todos nós estávamos perdidos. Quinta pergunta: como Pedro descreve que Jesus veio a essa terra? Ele teve uma vida sofrida e sem pecado nenhum. Nenhum mal se achou na sua boca e nenhum pecado ele cometeu, porque ele era santo e digno de todo louvor. Sexta pergunta:
Como somos reconciliados com Deus? Através de Jesus e o Calvário, que nos concede a graça de que podemos ser filhos de Deus. Sétima pergunta. Como Isaías descreve a condição perdida do homem? Como nós estávamos, que a gente leu antes, estávamos desgarados como ovelhas, estávamos perdidos pelo caminho, estávamos perdidos pela vida. Oitava pergunta. Onde se encontra a única esperança de salvação? É claro, em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nona pergunta. Que promessa faz Jesus a cada pecador perdido? Ele atrai a todos, porque assim como o ladrão que estava perdido, o policial se botou no lugar dele e ele não pagou pelos seus pecados nem pelos seus erros. Pelo contrário, o policial pagou o que não era dele. Décima pergunta. Que exaltada posição o homem alcançará através da fé no sacrifício de Jesus? Somos tornados filhos de Deus. Por meio do policial, nós que éramos ladrões, conseguimos ser salvos e hoje temos o mérito de poder viver em paz e harmonia, sem sermos controlados e pelas prisões do pecado. Aleluia e amém. E não se esqueça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Que Jesus, o nosso Salvador, te acompanhe e muitas bênçãos na sua vida. Tchau, tchau.